O professor João nos falou na aula passada que o homem é um ser que busca o conhecimento. O homem é um ser que se pergunta, está sempre pronto para conhecer mais. Aprendemos que o conhecimento acontece entre o sujeito que conhece e o objeto que se torna conhecido. Esse aspecto da relação entre sujeito e objeto é sempre uma ação, não existe nada parado. Tudo está em movimento para conhecer e ser conhecido. Vimos que existem várias formas de conhecer. O conhecimento mitológico, o conhecimento do senso comum, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Tenham uma boa aula! Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Tiago de Melo. Na aula anterior, nós iniciamos uma conversa sobre um dos assuntos da filosofia muito importante, que é o conhecimento. Iniciamos a nossa conversa falando sobre os motivos pelos quais o homem conhece a realidade que o cerca e também conversamos sobre os modos, maneiras diferentes que o homem tem de conhecer a realidade que o cerca. Falamos, por exemplo, do conhecimento mitológico, que tem a ver com algo relacionado com as religiões, com as festas, com as cerimônias, e vimos até como que os mitos surgem no dia de hoje. Vimos também o segundo modo de conhecer, que é o conhecimento de senso comum, isto é, aquele que provém dos sentidos, é a primeira impressão que nós temos do mundo. Primeiro conhecimento que nós temos ao olhar a natureza, ao olhar as coisas e procurar uma explicação para isso. Na aula de hoje, nós vamos continuar a conversar um pouco mais sobre o conhecimento, analisando outros dois tipos de conhecimento. E o próximo agora é o conhecimento científico. Quando ouvimos falar de ciência, muitas imagens surgem na nossa mente. Por exemplo, a de um cientista preso num laboratório, trabalhando horas e horas a fio, buscando alguma descoberta. E sempre essas descobertas, às vezes, surgem para nós como se elas acontecessem por acaso, de repente, sem dar valor a toda a pesquisa que o cientista fez antes. Vou dar um exemplo para vocês, para que nós possamos entender que o conhecimento científico não surge só por acaso, ele é fruto de muito estudo. Um pesquisador, um cientista, estava no seu apartamento digitando uma tese. E ele estava nessa tese escrevendo sobre descobertas simples, mas que provocaram grandes revoluções. Por exemplo, a invenção do clips. Tão útil e tão usado até os dias de hoje, e quanto tempo ainda vai se usar? Pois bem, estava ele lá escrevendo sua tese, digitando sua tese, e chegou uma certa altura, ele estava já cansado, resolveu dar um tempo e saiu da sua casa, foi passear pelo campo para descansar um pouco. Sentou-se num banco, foi quando ele percebeu que sobre sua calça havia algumas coisas que estavam lá grudadas na sua calça. Tentou tirar e não conseguia, elas não saíam tão facilmente. O que havia sido grudado na sua calça era o pico-pico, que volta e meia, quando nós andamos pelo campo, sempre gruda na nossa calça. Pois bem, pico-pico, eu me lembro muito bem, quando eu era pequeno, a gente ia para a escola, a professora não deixava a gente entrar na sala sem primeiro tirar todo o pico-pico da calça.
E isso não sai só ralando o braço ou a calça. Não, tem que tirar um por um, porque aquilo gruda na calça e não sai mais. Pois o cientista fez a mesma coisa. Tentou tirar e não saía. Aquilo foi preocupante para ele. Tanto que ele pegou um deles, levou para sua casa, colocou num microscópio e fez uma análise daquilo. Vocês sabem o que esse cientista inventou? Pois daquele simples incidente de um pico-pico grudando na sua calça, ele acabou inventando o velcro. Pois isso mesmo, ele, através dessa simples experiência constatada da natureza, inventou o velcro. Agora, isso não foi meramente por acaso, não. Ele já estava fazendo uma pesquisa de um bom tempo atrás de invenções simples e úteis para o homem. Coincidentemente, aquilo aconteceu, mas já era fruto do seu pensamento. Portanto, o trabalho científico provém de análise. E sempre quando o cientista analisa, ele sempre faz uma observação. Ele observa a natureza. Primeiro, para entender a natureza. E segundo, para ajudar o homem a controlar a natureza. Este modo do cientista agir sempre tem uma preocupação. E o conhecimento científico, por isso, ele sempre vai além do conhecimento do senso comum. Não é somente constatar que o pico-pico grudou na calça. Não, ele foi além, examinou isso, buscou as explicações pelas quais aquilo havia sido grudado na sua calça. Portanto, o conhecimento científico busca explicações, as razões pelas quais os fenômenos da natureza existem. Sempre quando um cientista ele faz a sua análise, ele segue um roteiro. Esse roteiro tem como primeira visão sempre a observação. Primeiro ele observa a natureza. Quando ele constata, observando a natureza, algum fenômeno, algum fato na natureza, ele levanta hipóteses. E é o segundo momento da sua pesquisa. Será que é assim? Por que é isso? Por que é aquilo? Levanta várias hipóteses para tentar justificar por que aquilo está acontecendo assim. No terceiro momento, ele faz uma verificação dessas suas hipóteses. Vai testar uma por uma. E quando ele encontra uma delas que realmente traduz o que está acontecendo na natureza, transforma-se numa lei, num princípio científico. Portanto, o conhecimento científico, ele também tem um processo, um método de se fazer pesquisa. Como os outros conhecimentos anteriores, o conhecimento científico também tem algumas características que nós vamos descobrir e analisar agora. A primeira característica é que o conhecimento científico é um conhecimento objetivo. Isto é, ele usa os dados concretos, não é somente uma opinião de alguém. Não, é fruto de um estudo, de uma análise, é sempre um conhecimento objetivo. A segunda característica do conhecimento científico é, ele tem base tanto na causa, na relação das causas com os efeitos. A base é esse estudo entre o que acontece como causa que produz um efeito. Mas não somente para entender o fato, não, para estudar o fato. Por que aquilo é causa? E como que essa causa provocou um efeito? E para isso, o cientista usa instrumentos, que servem para ele analisar melhor. Os instrumentos são como que se fosse uma extensão da sua mão, dos seus olhos, dos seus ouvidos. Uma extensão dos sentidos, que fazem com que a pesquisa seja bem mais eficiente. E a terceira característica do método científico, do estudo, do conhecimento científico, é de que ele é lógico e usa um método para isso. Ele é lógico, segue um raciocínio bem ordenado e para isso usa um método. É assim que se faz um conhecimento científico. O próximo conhecimento que nós vamos analisar agora é aquele que nos chama mais a atenção, que é o conhecimento filosófico. Conhecimento mitológico já vimos, de senso comum, já vimos, analisamos como que o cientista analisa a natureza. E o que faz o filósofo? Ele trabalha com as ideias.
E de que maneira ele faz o seu raciocínio diferente dos outros? Bem, em primeiro lugar, o filósofo usa de tudo aquilo que nós já estudamos. Usa do mito, usa dos sentidos, usa da ciência, mas ele vai além da ciência. E para isso, vou citar para você um exemplo para ver se você entende melhor como o filósofo age. Imagina a seguinte cena. Os discípulos estavam andando com o seu mestre e, ao atravessarem uma ponte, viram sobre o riacho um escorpião que estava tentando nadar, mas iria morrer afogado. Imediatamente o mestre desceu e tranquilamente, calmamente, com a mão, pegou o escorpião e iria levá-lo para a margem, para salvá-lo. Nisto, o escorpião picou a sua mão e ele imediatamente soltou o escorpião na água novamente. Com a mão em febre, dolorida, o mestre não desistiu. Agora, com um pouco mais de cuidado, pegou do barranco, da margem do rio, um graveto e foi devagarinho, devagarinho e conseguiu salvar o escorpião. Ao voltar para o meio dos seus discípulos, esses estavam muito intrigados. Mestre, não entendemos o que você fez. Na primeira vez, você tentou salvar o escorpião e o que ele fez? Com um ato de maldade, ele picou e introduziu veneno na sua mão. E mesmo assim você buscou salvá-lo. Por que você fez isso? E o mestre, na sua imensa sabedoria, disse: cada um com a sua natureza. O filósofo pega este fato e vai analisar como um cientista, analisando, por exemplo, qual é a natureza do escorpião, qual é a natureza do ser humano, né? Além do mais, qual é a natureza de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa solidária, de ser uma pessoa amiga, e o que significa o ato da maldade. Tudo isso faz com que o filósofo se angustie em analisar todas as circunstâncias. Ele quer sempre ir além daquilo que os homens meramente observam. Como os outros conhecimentos, o conhecimento filosófico também tem algumas características específicas. A primeira característica do pensamento filosófico é uma explicação coerente, lógica e racional. Isto é, como os outros, o filósofo, o conhecimento filosófico, também procura dar uma explicação coerente, isto é, que não haja nenhuma dúvida. Ele é lógico, isto é, como se fosse montar uma casa tijolo por tijolo, e que sempre aquele que está em cima depende daquele tijolo da base. Isto é bem sustentado, por isso que é um conhecimento racional. O conhecimento filosófico não pode ser de opinião subjetivo, não. Ele tem que estar muito bem fundamentado, dar as razões pelas quais aquele fato é assim. A segunda característica que vamos analisar do conhecimento filosófico é: usa a síntese e a análise. Isto é, quando um filósofo estuda alguma coisa, primeiro, obviamente, como consequência do próprio estudo, ele vai tirar conclusões. Isto é uma síntese. Só que aquilo não é pronto, acabado, chega, já encontrei a resposta. Não, muito pelo contrário. Aquela resposta, aquela verdade que ele encontrou é uma ponte para se fazer um novo estudo. Por isso que o filósofo é uma pessoa angustiada. Ele sempre está em busca. Não é que ele não acredita em nada. Não é que ele não acredita que existe a verdade. Não, ele sempre quer buscar ainda mais. Por isso que a terceira característica do pensamento filosófico vai além das aparências. Aparência é tudo aquilo que está na nossa frente, que nós acreditamos que seja assim. Para o filósofo, isso não basta. Ele busca. Nós, de alguma maneira, somos filósofos. Quando nós não acreditamos em alguma coisa que alguém nos conta, queremos saber mais, queremos buscar mais, queremos ir lá na raiz do problema, estamos fazendo um conhecimento filosófico. Pois então, meus amigos, todos esses modos de conhecer, esses modos de conhecimento, fazem parte de um assunto maior, que é a cultura. E cultura é um termo que nós ouvimos falar praticamente a todo instante. E o que é cultura?
Uma das definições mais interessantes e completas até de que eu já ouvi foi dada por Paulo Freire. Paulo Freire, esse grande educador brasileiro, diz o seguinte: cultura é tudo aquilo que o homem cria e recria. E quando ouvimos essa expressão, nós ouvimos o seguinte: é tudo aquilo que o homem, pois é o homem que faz cultura. Cultura é uma ação, é uma criação própria do homem e não dos animais. Porque existe muito mais coisas do que meramente viver, mas produzir. Por isso que fazem parte da cultura a roupa que eu estou usando, que você está usando, o lápis, o caderno, as ferramentas, os utensílios, tudo aquilo que o homem criou, né? Tudo isso faz parte da cultura. Mas não são somente os objetos os elementos da cultura. Também os nossos costumes, as nossas tradições, os nossos hábitos, as religiões, as nossas crenças, a nossa fé, né? Toda a produção artística que o homem faz, as nossas festas, são parte integrante da cultura. E também fazem parte integrante da cultura as ideias, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o mito, as nossas sensações, tudo fazem parte da cultura. E sempre quando nós falamos em produção humana, tudo aquilo que o homem produz, nós vamos falar de um assunto que são as ideias. Todo homem, quando pensa, quando age, quando fala, trata desse assunto, fala desse assunto, produz ideias. No entanto, ideia é uma produção tipicamente humana. O homem produz ideias. Mas não pense que é somente o cientista, somente o filósofo, aquele que trabalha com ideias. Não, todos nós produzimos ideias. Todos nós temos ideias. Isso não é algo específico do filósofo ou do cientista, não. Claro que podemos estabelecer aí uma pequena diferença. O filósofo, quando trata com ideias, ele trata sobre elas com mais reflexão, isto é, ele vai além do conhecimento da ideia. E nós, homens, também que temos as nossas ideias, tratamos mais no sentido de resolver algum problema, Temos as nossas ideias para compartilhar com os outros, para que os outros nos entendam. Um pouco diferente do filósofo, ou do pensador, ou do escritor, que quer ir além disso ao analisar as nossas ideias. Por isso que, quando nós tratamos de ideias, eu vou fazer uma comparação para que você possa entender como elas são importantes. Como nós agimos e somos influenciados por ela a todo instante. Quer ver com o que nós vamos comparar? Para nós entendermos bem claramente a força, o poder que as ideias têm sobre a nossa mente. A comparação que eu vou fazer é com uma coisa muito gostosa, muito prazerosa, que você tem sempre uma alegria suprema em ver. São os filmes. Aqui, se tem uma coisa boa, gostosa de se fazer, sempre é assistir um filme. Quando assistimos um filme em nossa casa, com a nossa família, ou num cinema, com um refrigerante na mão, o nosso pacotinho de pipoca, se discutindo na frente dos nossos olhos cenas maravilhosas, empolgantes, comoventes. Ali estão as cenas que nos fazem pensar e elas nos trazem muitas ideias. No entanto, um filme, ele não tem somente aquelas coisas que aparecem perante os nossos olhos. Não. Para se produzir aquele filme, muitas pessoas participaram dele. Um filme é produzido e tem sob a sua guarda autores, atores, maquiadores, figurinistas, figurantes. Num filme, sempre quando nós assistimos, muitas ideias surgem, cada um deles segundo os gostos pessoais. Nós temos filme para
todas as idades, desde criança até as pessoas mais maduras. Temos filmes de curta-metragem, longa-metragem, filmes históricos, filmes poéticos, filmes românticos, de ação, todo tipo de filme. No entanto, eu gostaria de chamar uma atenção tua para uma análise sobre dois personagens de um filme, que são os autores e atores. Dois personagens integrantes e importantes na realização de um filme. Mas nós vamos conversar sobre eles depois do nosso intervalo. Então, meus amigos, eu já fico imaginando que nesse intervalo, cada um de vocês já comentou um filme inesquecível que assistiu ou um filme que vai assistir. Pois bem, fique com isso na sua mente para que nós possamos completar aquela ideia antes do intervalo. A comparação que nós vamos fazer entre os autores e os atores. São os atores os mais famosos. E eles são mais famosos até porque o seu desempenho na tela ou num palco de um teatro sempre é um desempenho magnífico pela sua performance, pela sua qualidade, pela sua postura de voz, pela interpretação que eles dão a um determinado texto. No entanto, sempre quando acontece uma cena que está lá o nosso ator, a nossa atriz preferida, atrás das câmeras está sempre presente um autor. Sempre que os atores desempenham o seu papel brilhantemente, muito a ver eles têm com a participação do autor, pois a trama, o enredo do filme, a fala que o personagem principal do filme produziu com muita qualidade, foi escrita por um autor. Então, embora os atores apareçam sempre em primeiro plano, quem está por detrás de tudo isso são os autores. Eles é que estão produzindo as ideias, eles é que estão vinculando as ideias. Vamos comparar agora o que é um filme com o que é uma ideia. Sempre quando nós estamos assistindo a um filme, na nossa mente sempre se discutindo um filme, muitas ideias. Porque é um desenrolar passo a passo do enredo escrito por um autor de várias ideias que vão acontecendo. E essas ideias são de alguma maneira passadas para nós. Por isso que quando assistimos a um filme, podemos nem estar participando deles ativamente, mas estamos trabalhando com ele as ideias. As ideias todas vinculadas pelo autor estão presentes na nossa mente. Um filme sempre é analisado pelos críticos. Assim também as ideias são analisadas pelos filósofos, pelos pensadores e por nós, que somos os críticos das ideias que nos vêm à nossa mente. Sempre quando um autor prepara um enredo do filme, ele passa através da tela, através da câmera, a sua visão de mundo. O que é visão de mundo? São todas as ideias, todos os pensamentos, tudo aquilo que o autor acredita e que passa através da fala dos personagens. Ele faz, através das cenas, passar para nós as suas crenças, os seus hábitos, as suas ideias, que nós chamamos isso de visão de mundo. Quando um autor resolve realizar um filme, ele pode realizar até uma ideia que já aconteceu. Por exemplo, um naufrágio. Um naufrágio ou uma guerra pode ser filmada de diferentes maneiras. Isto é, um determinado autor
quer dar a sua interpretação sobre aquele fato. Assim também são as ideias, né? A mesma ideia ou o mesmo tema da ideia pode ser interpretado por diferentes pessoas. Por isso que o mundo do filme, o mundo do cinema, tem a ver com o mundo das ideias. E o que nós podemos concluir rapidamente é que a ideia é poder. A ideia é poderosa, porque aquilo que é vinculado, aquilo que é escrito ou falado, interfere sobre a nossa vida. Você nunca teve curiosidade para saber de onde surgiram as diferenças entre ricos e pobres? Você sabia que isso tem a ver com as ideias, com o surgimento e com a determinado grupo de pessoas assumindo o poder que as ideias têm? Ou as ideias dando poder para alguém? Pois bem, vamos imaginar a seguinte situação: uma comunidade primitiva, querendo e precisando realizar um determinado trabalho. Por exemplo, cavar uma vala, uma valeta para conduzir a água e irrigar uma determinada plantação. Vamos imaginar como que aquelas pessoas irão realizar esse trabalho. Pois bem, aqueles que dominam as ideias fazem com que haja uma diferença entre aqueles que irão fazer um trabalho manual, isto é, pegar na picareta, na pá e na enxada e cavocar, e um outro grupo de pessoas que irá liderar aquele trabalho. Nós temos aí uma diferença, fruto da ideia do trabalho, entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Aqueles que irão trabalhar, suar o rosto, cavando a valeta para irrigar a plantação, e aqueles que irão arquitetar, que irão ordenar aquele trabalho. A partir dessa divisão do trabalho, as ideias foram assumidas pelo segundo grupo, aquele grupo que detém o poder do trabalho intelectual, aqueles que irão, com isso, mandar nos outros. E é claro que se eles têm o poder das ideias, eles vão começar cada vez mais a controlar aquele grupo que faz o trabalho braçal, irão controlar o comércio, irão controlar a organização social e, por esse motivo, ficar mais ricos, enquanto os outros ficam à margem e, por isso, mais pobres. As ideias têm este poder. Quando elas estão na nossa mente ou quando nós ouvimos ideias, sempre somos influenciados por elas, porque elas têm esse poder. O estudo sobre as ideias tem um nome, e é este o assunto que nós vamos tratar agora, o assunto da ideologia. A ideologia é um grupo sistemático das ideias, que são trabalhadas, que são ouvidas e vivenciadas por cada um de nós. Para que nós possamos entender melhor o que é uma ideologia, que é até uma palavra que nós ouvimos a todo instante, é preciso nós entendermos as 3 características básicas de uma ideologia. Porque a ideologia tem uma característica importante que é esconder uma determinada ideia. Não deu para entender ainda? Pois bem, a ideologia sempre trabalha como se estivesse escondendo alguma coisa por detrás daquilo que nós vemos e aquilo que nós acreditamos. Agora, quando nós vamos analisar as 3 características da ideologia, você vai poder entender melhor. A ideologia sempre trabalha com as características, suas características básicas, que são, primeiro, a justificação, a inversão e a abstração. A primeira característica da ideologia é a justificação, isto é, parecer natural certas coisas que nós ouvimos e dizemos praticamente a todo dia. Nós vamos ouvir agora alguns provérbios para entender melhor o que é uma justificação. Deus ajuda quem cedo madruga. A semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. Amor com amor se paga. Quem não tem cão caça com gato.
Os últimos serão os primeiros. Alegre igual lambari de riacho. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. De grão em grão, a galinha enche o papo. Em casa de ferreiro, espeta é de pau. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A mentira tem perna curta. Falar até papagaio fala. Quero ver escrever. Essa característica da justificação significa que as coisas devem ser aceitas como naturais, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. De grão em grão, galinha enche o papo. Significa o quê? De salário mínimo em salário mínimo, será que um dia eu vou ficar rico? Né? Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos analisar bem os provérbios para entender, será que isso é fato mesmo? Pois é assim que trabalha a ideologia com a justificação. Uma ideia por detrás querendo fazer a gente acreditar numa outra coisa. Segunda característica da ideologia é a inversão. A inversão significa inverter aquilo que é feito como causa. Isto é, colocar o fato como se ele não fosse uma verdade. Vou dar um exemplo. Alguém já tentou justificar por que existem pobres? E as explicações que nós ouvimos sempre são pobres porque não querem trabalhar, porque são indolentes, porque são preguiçosos, é bem mais fácil pedir esmola, não têm muita iniciativa na vida, não querem estudar. Todas essas ideias que são colocadas como efeitos da pobreza, na verdade, são causas. Será que o pobre deseja ser assim? Será que ele é sempre ignorante? Não. É somente, basta analisar como é que os pobres resolvem os problemas da sua vida. Resolve com muita inteligência, né? Com pouco dinheiro, com poucos bens, conseguem ainda sobreviver. Isto é, resolvem os seus problemas inteligentemente. Mas a ideologia nos coloca a ideia de que eles são assim porque querem ser assim. Será que todas as pessoas desejam ser assim mesmo? A terceira característica da ideologia é a abstração. Fugir da realidade, achar um outro motivo para justificar as coisas. Por exemplo, existe uma frase muito comum que significa: a saúde é gratuita, a educação é para todos. Analisando profundamente essa frase, a educação é gratuita? A saúde é gratuita? Ou você paga isso através dos impostos? Portanto, a ideologia, ela mascara a verdade. Ela esconde a verdade para que uma determinada classe, que sempre é a classe dominante, faça com que nós acreditemos nas coisas que eles querem acreditar. A ideologia sempre tem muita força, ela sempre tem muito poder. Por isso que, além da justificação, além da inversão, além da abstração, a ideologia sempre trabalha com elementos que nos fazem forçar a acreditar em algumas coisas. Por exemplo, uma coisa pela qual nós convivemos sempre no dia a dia são as propagandas. Propaganda de diferentes produtos. E eles são um dos expedientes mais usados pela ideologia. Por exemplo, a ideologia sempre passa que este produto vai nos servir para alguma coisa. E esconde por detrás que quem sai ganhando é o vendedor. Só que ela nos diz que quem sai ganhando é quem compra esse produto. Outro detalhe usado pela propaganda, por exemplo, que esse produto vai fazer com que os nossos sonhos, as nossas aspirações se realizem. Ao usarmos todos esses produtos, nossos sonhos irão se realizar. Assim a ideologia trabalha com cada um desses produtos, sobre as nossas aspirações, sobre os nossos sonhos. Agora, será que o que esconde a ideologia atrás desse produto, na verdade, é a própria realidade? Nenhum desses produtos aqui trata sobre as coisas ruins que tem na nossa sociedade. Nenhum deles fala sobre a violência, sobre a fome, sobre a miséria, sobre a divisão injusta do dinheiro e do poder. Não, sempre apresentam um mundo belo, um mundo perfeito. A propaganda sempre trabalha despertando em nós um interesse e desperta também em nós uma privação, isto é, algo que nós não temos e só teremos se nós usarmos cada um desses produtos. Ela trabalha também sobre
o nosso comportamento, porque através deles nós mudamos os nossos hábitos. Assim trabalha a ideologia sobre a propaganda comercial. Um outro expediente muito usado pela ideologia e que é muito mais forte é a ideologia usada através dos livros, através das revistas, ou através de um jornal, através de um noticiário, através de uma novela, que é a propaganda ideológica. A propaganda ideológica, ela não vende produtos, ela vende ideias. Ela vende comportamento, ela vende ações pelas quais nós até praticamos sem que isso esteja consciente na nossa mente. Por isso que ela não vende somente produtos, ela vende ideias. Então, a ideologia é todo esse sistema que trabalha as ideias e elas sempre estão presentes à nossa mesa. Como que nós vamos fugir disso? Como é que nós vamos enfrentar a ideologia? Nós vamos enfrentar a partir do momento que nós vamos começar a trabalhar como um filósofo. Nós começarmos a trabalhar pensando nas coisas pelas quais nós fazemos, nós lemos, ouvimos e assistimos. Isso nós poderíamos chamar de discurso contra-ideológico. Não é somente o filósofo, o pensador, o escritor que faz isso. Não, cada um de nós faz isso. Porque cada um de nós tem ideias. Cada um de nós é também um grande filósofo. E por isso, ao lermos um determinado jornal, um livro, uma revista, ao ouvirmos um programa de televisão, ao assistirmos um determinado filme, devemos sempre pensar, sempre desconfiar, sempre trabalhar com a mente de um filósofo. O que existe por detrás disso? Que ideia estão querendo me vender? Que ideia estão querendo fazer com que eu compre? A partir do momento que você está refletindo sobre as ideias, você está se tornando um filósofo. Quero agora dar uma dica para você estudar. Quero que você faça 3 coisas. Primeiro, ouça sua música preferida. Assista um capítulo de uma novela. E em terceiro, leia uma notícia de jornal ou uma notícia da televisão. E procure analisar quais são as ideias que cada um deles está trazendo para você. Dessa maneira, você vai poder tentar descobrir se existe ali um discurso ideológico. Então, ouça sua música preferida, assista lá um capítulo da sua novela, veja uma notícia no jornal, na TV e analise quais são as ideias que ali foram vinculadas. Desejo a você um grande abraço e até a próxima aula. Na aula de hoje aprendemos o que é o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Que estão presentes na nossa realidade, tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento filosófico. O professor João nos falou sobre as ideias e o poder. São as ideias que transformam o mundo e fazem surgir os sonhos, as aspirações e as conquistas. Vimos o que é ideologia. A ideologia é esse conjunto de ideias que faz presente a realidade em tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e acreditamos. Até a próxima aula de filosofia.